Olá pessoal, começar aqui nossa nova aula, né? Nós vamos aqui entrar no nosso módulo 3, que é o módulo da parte de ferramentas para educação à distância, para a EAD. Vou falar aqui um pouco antes de começar na prática, essa aula é um pouco mais prática, né? E durante ela eu vou dando algumas dicas. É isso mesmo. Então, qual o roteiro, né? Nós vamos ver o princípio da pesquisa e alguns dos seus cuidados que nós devemos ter. O Google Acadêmico, ferramentas de busca, buscas avançadas e manipulando PDFs. Nessa aula, eu vou até a parte de ferramentas de busca. E aí eu libero um novo vídeo com buscas avançadas e outro para manipulando PDFs, certo? Então, o princípio da pesquisa e cuidados na pós-graduação. A pesquisa é uma ferramenta, é uma das ferramentas principais no processo de construção de conhecimentos. E em se falando de produção acadêmica, é uma das pedras fundamentais para a qualidade da obra, né? Eu vou falar sobre isso já já. Deste modo, alguns cuidados são necessários. Antes de falar dos cuidados, por que, que a pesquisa é uma pedra fundamental na pós-graduação? Porque basicamente, na graduação também, lógico, mas na pós em si nós trabalhamos basicamente com a pesquisa. Né? Nós entramos numa pós-graduação lato sensu, stricto sensu, por aí vai, com o objetivo de desenvolver uma pesquisa. Né? Em alguns mestrados, por exemplo, essa pesquisa é um artigo, é um produto, de qualquer modo, para chegar ao resultado final de um produto, você tem que pesquisar, né? Eu vou falando sobre isso ao decorrer da aula. E no caso de um TCC, né, de uma dissertação, de uma tese, também é uma pesquisa. Por mais que você esteja apresentando um novo método, ou você está fazendo uma aplicação nova em cima de alguma coisa específica, para você poder dizer que algo é novo, basicamente você tem que pesquisar o que já foi feito, né, dentro daquela sua área, na literatura, e a partir daí justificar por que, que o seu é novo. Por exemplo, você está fazendo a criação de uma metodologia de ensino nova. Para você poder afirmar que a sua metodologia é nova, a sua pesquisa tem que se basear numa pesquisa onde você vai fazer uma revisão literária de vários métodos que sejam parecidos com os seus, ou que com o seu método que você está desenvolvendo, está propondo, ou até mesmo com métodos que fundamentem o seu. Então, a partir de certo ponto, você vai poder dizer, ó, revisando a literatura, chegamos à conclusão que existem um método que faz isso, outro que faz aquilo. Alguns deles têm essas vantagens, outros têm essas desvantagens, porém não se acha na literatura esse método que eu estou propondo e por aí vai. Então, até para fazer algo novo, a pesquisa é fundamental, principalmente na pós-graduação, né? E aí nós temos que ter alguns cuidados, né? O primeiro, saber diferenciar uma pesquisa do cotidiano e uma pesquisa acadêmica. Uma coisa é você ter uma curiosidade, né? Ah, eu quero saber sobre inteligência artificial. E aí você vai no Wikipedia da vida, num desses sites da área de tecnologia e vai pesquisar sobre o que é inteligência artificial. Ele vai lhe dar um conceito, normalmente esse conceito é voltado exatamente para quem está começando ou para quem está querendo entender o que é aquilo. Normalmente a pessoa que escreve o editor, ele faz sim uma pesquisa, mas ali ele está propondo a opinião dele de uma maneira, muitas vezes, não sempre, mais superficial. Né? Alguns sites desses são voltados para um nível um pouco mais aprofundado. Porém, de qualquer modo, chega a ser superficial, porque ali normalmente ele não trabalha com fontes, que a gente vai chegar nessa parte de fontes já já. E outra coisa é uma pesquisa acadêmica. Porque uma vez que você quer falar de inteligência artificial na sua pesquisa, você não vai se basear em um site de TechSoft da vida aí que, que fala sobre inteligência artificial. Você vai procurar um artigo de um autor que está publicado numa revista ou num evento de porte de renome, para aí sim você falar sobre inteligência artificial no âmbito de uma pesquisa acadêmica. Né? Por isso, deve-se sempre usar fontes confiáveis, dando sempre preferências a artigos e livros publicados em eventos e editoras de confiança. Né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Sempre citar as suas fontes, no caso a gente está falando de uma pesquisa acadêmica, então você não vai dizer, a inteligência artificial ela atrapalha na educação porque acontece isso, isso e isso. Beleza, você pode dizer, mas aonde você está se fundamentando? A sua pesquisa é para provar isso?
No caso de se a sua pesquisa não for para provar esse ponto, então você tem que se basear em um autor que diz, a inteligência artificial de fato atrapalha a educação, foi feita uma pesquisa usando esses parâmetros, né, na metodologia, nos baseamos nos estudos disso, disso e disso, e chegamos à conclusão devido a essas métricas ou esses fatores que de fato atrapalham. Então, olha a diferença de você dar uma opinião do cotidiano para você dar uma opinião sua acadêmica, né? Você tem que se basear em alguém, em alguma coisa, em algum estudo, né? E pesquisar por diferentes ideias acerca de um mesmo tema, porque é de extrema importância quando a gente está falando em pesquisa, você criticar, vamos dizer assim, o resultado da sua pesquisa. Por exemplo, na minha área, né, eu sou de exatas, apesar de eu ter o pé na educação, mas basicamente minha pesquisa ela é focada em inteligência artificial. Então, quando eu pesquiso alguma coisa, eu não tomo aquilo como verdade. Eu pesquiso outro, eu vou para outro pesquisador, outro autor, que de repente discorda por algum ponto, e aí eu vou criticar os dois, né? Por que que esse está discordando desse? Por que que esse diz que tal ponto é mais certo? Né? Então você tem que ter essas diferentes ideias acerca do mesmo tema. Se você pesquisa sempre quem concorda com você, você cria uma fragilidade na sua pesquisa. A fragilidade é o ponto que, se alguém discorda baseado em algum argumento, você não está preparado para defender sua ideia. Então é de extrema importância que você faça essa pesquisa, você veja os dois lados, né? Critique tanto o seu ponto de vista como o ponto de vista que de repente opõe ao que você está querendo falar, que é para de fato você entender e dominar aquele assunto, né? Então esses são alguns dos cuidados quando a gente fala de pesquisa, né? Eu vou falar do Google Acadêmico, o Google Escolar, né? O Google Acadêmico é uma ferramenta de buscas do Google voltada a artigos e livros científicos, né? Nela você consegue achar diversos materiais sobre os mais diferentes temas e ainda filtrar por datas de publicação, qual a edição do livro e muitos outros critérios. E ele ainda ajuda a fazer as referências, né? Nessa parte de ferramentas de busca a gente vai entrar um pouco mais à frente e aí nós vamos para a prática. Como eu falei, né, de fato a gente tem que ter alguns cuidados. Então, primeiro usar fontes de confiança. Para isso eu vou abrir aqui uma aba, a gente vai fazer uma pesquisa aqui no Google, certo? Uma pesquisa qualquer, sobre, por exemplo, inteligência artificial. E aí, o que é que o Google vai trazer? Está errado. O chat GPT, porque ele tá bem indexado, né? Quando a gente fala em indexar em buscas, é porque o Google basicamente ele trabalha como vários robozinhos andando na internet, olhando os sites e guardando informações chaves. E os sites que são mais acessados ou que eles são programados para de fato ficar de acordo com o Google, eles têm uma chance de aparecer melhor na pesquisa. Aparecer aqui em primeiro lugar. Isso nós chamamos de sites bem indexados. Né? Primeiro aqui nós temos os patrocinados, que é quem paga. E aqui abaixo nós começamos com, de fato, os sites mais indexados. Então o primeiro foi aqui do portal da indústria. Inteligência artificial. O que é IA e como funciona. Depois, do próprio Google Cloud. O que é inteligência artificial. Vou abrir um site desses aqui, esse primeiro. E aí vocês vão ver que ele vai vir com um artigo. Né? Tem uma imagem, o que é inteligência artificial, ele dá os conceitos, né? Tem algumas imagens, IA forte, IA fraca, referências para outros artigos e tal. E no final, algumas vezes, acho que nesse aqui, ele não colocou o autor, né, da pesquisa. Então você vê que é um site da empresa, né, no caso aqui do portal da indústria, que apresenta. E antes nós tínhamos um preconceito muito grande com Wikipédia, né? Wikipedia. Vou abrir ele aqui para a gente ter uma noção, que é uma dica que eu quero dar para vocês. De fato, o Wikipedia, ele tem um certo problema, porque muitas vezes as pessoas podem editar os artigos da Wikipedia. Então, acaba que você não tem um controle absoluto, que aquilo realmente é um site bom de pesquisa e tal. Alguém pode estar editando, eu vou entrar aqui no artigo, né, do site. Você vai ver ó, que ele está em 152 línguas, ele tem um artigo. Aqui no final, se eu não me engano, ele diz a última data de atualização. Deixa eu ver se ele ainda mostra. Inteligência artificial.
Ó, esta página foi editada pela última vez às 10 horas e 55 minutos do dia 24 de abril. Então você vê que ele passa por atualizações. Por isso que na área acadêmica existe esse certo preconceito, né, com esse site, com essa fonte. E aí, o que é legal aqui que eu quero falar? É que por mais que aqui não seja uma fonte confiável, eu dou a dica para vocês. Na verdade, a informação até é bem precisa. Porém, a Wikipédia agora ela vai trazer para vocês algumas referências. Então ele começa aqui, ó, a inteligência artificial, da sigla IA, do inglês Artificial Intelligence, da sigla AI, né, AI, é um campo de estudos multidisciplinar que abrange várias áreas de conhecimento. E aqui vocês vão ver que esse tem um e um dois. Porque agora ele está citando artigos que estão afirmando isso. Então, por mais que seja uma fonte que uma pessoa pode editar, né, não é um artigo publicado, normalmente ele traz fontes. E aí o que, é que você vai fazer? Você não vai usar como base a própria Wikipédia. Você pode vir nas fontes dele aqui embaixo, sobre um determinado tema que você esteja pesquisando, e aqui ele diz a fonte, ó, Gomes Denis Santos, Inteligência Artificial, Conceitos e Aplicação. Aqui, ele até tá um PDF, eu não sei se já é o artigo, né? E aqui ele dá a fonte, ó, da revista Olhar Científico, né? E aqui ele deu o artigo, de fato, né? Onde foi publicado, e por aí vai. Então você vê que você consegue achar fontes também. É um modo de você buscar fontes. E aí, falando em fontes, algumas dicas, né? Como aqui a gente está na pós-graduação, acredito que vocês já trabalharam com artigos, mas é de extrema importância a gente salientar isso. Artigos, normalmente os artigos de mais confiança é o que nós chamamos de artigos indexados, que eles têm uma publicação em uma revista de renome. Por exemplo, esse aqui, ele é indexado pelo ISBN, né? International Standard Book Number. Então é um número internacional, né? Um padrão internacional de numeralização de livros. Então, normalmente, para você conseguir o ISBN, um artigo, uma revista, um livro, ele tem que passar por alguns critérios. Isso acaba dando mais credibilidade ao seu artigo, né? Nós temos, tem vários tipos desse aí. Tem o DOI, né? Tem alguns artigos que são indexados pelo DOI. Eu posso mostrar para vocês aqui. E aí você consegue ter uma noção melhor das fontes, né? Que você vai usar. Essa é uma das dicas. Por isso que eu sempre falei, pesquisar por fontes de eventos ou de locais de confiança, né? Não qualquer fonte. E aí uma das dicas seria você procurar essas indexações. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é indexado pelo DOI, né? Se você clicar aqui, você vai ter, né, o link do DOI. Que esse aqui, inclusive nessa área de IA, a Elsevier é um livro, é uma revista bem conhecida. E aqui tem a revista Siri in My Hand. O texto, perdão. Who is the fairest in the land? On the interpretations, illustrations and implications of artificial intelligence. É um artigo publicado aqui, né? Quando eu tiver. Aqui está aqui. Quando a gente está falando em artigos, um cuidado que vocês vão ter, muitas vezes com seus orientadores, é eles dizer, procura artigos mais recentes. Quando a gente chegar no Google Escolar, eu vou falar um pouco sobre isso. Procure artigos mais recentes ou que tem mais citações, né? E aqui, normalmente, nessas revistas, você tem essa métrica. Por exemplo, as métricas do artigo. Os índices de citação. Esse aqui tem 1084 citações. Então, é um artigo que ele é bem citado, né? Então, muitas vezes, quando você vem para os artigos assim, vamos dizer assim, os fundamentais, né? Você quer falar de um tema, normalmente tem um autor que foi normalmente quem criou aquele método, alguma coisa, tem vários e milhares de citações. E algumas vezes, quando é um tema mais novo, você acha alguns com menos citações. Mas muitas vezes o orientador ele olha isso, né? Ele vai olhar a sua pesquisa e vai dizer, ó, você está pesquisando artigos muito antigos, vamos tentar pesquisar o que está se fazendo de mais novo. Que isso também, dependendo da banca, pode se tornar uma fragilidade na sua pesquisa. Por exemplo, você faz uma ótima pesquisa dizendo que seu ponto realmente está sendo provado, você só traz artigos aí de 2000, 1990 e tanto para trás. Aí a banca vai ler seu artigo, vai achar legal, só que aí ele vai ver as fontes e vai dizer: poxa, mas você só está trazendo artigos antigos. Será que nesses 20 anos de lá para cá ninguém fez uma pesquisa nova? O que é que está na vanguarda desse tema? Alguém pesquisou alguma coisa referente a isso? E aí, se de repente você não tiver pesquisado, isso pode tornar-se
uma fragilidade, né, da sua pesquisa. Então, é bem importante a gente olhar o ano de publicação, né? Por exemplo, esse volume aqui foi publicado em 2019, né? Relativamente recente. Na área de IA, nem tão, por incrível que pareça, é uma área que publica bastante, né? Tudo muito atualizado. Mas em algumas outras áreas, não. Isso aí vai variar, né, de acordo com de área para área. Então, essas são algumas dicas em relação à pesquisa, né? Como você pode usar a Wikipédia para fazer, não para fazer pesquisa, né? Você pode dar uma lida sobre o tema, de repente ver o que ele disse aqui, diz, era isso aqui que eu estava querendo provar. E aí você vem aqui, procura onde é que está lá a citação que ele trouxe isso, vai lá na citação, baixa o artigo, lê o artigo de fato, o original, né? Na íntegra, e aí sim você vai conseguir citar, né? A próxima dica que eu quero trazer em relação à pesquisa é sobre você saber, você primeiro tem que definir o seu objetivo, né? O que você quer pesquisar. E depois que você decide o que você quer pesquisar, você tem que achar os termos corretos para a pesquisa. Por exemplo, vou fazer aqui uma coisa aqui mais na área da educação, né? Um tema um pouco esdrúxulo. Você quer pesquisar na área de um jogo que ajude no ensino do transtorno autista, né? De pessoas com autistas. Aí você vem aqui e digita pesquisa sobre jogos para o ensino de pessoas com autismo. Olha a quantidade de termos que você está pesquisando. Apesar de hoje o Google estar muito inteligente, né, assim ao ponto dele saber filtrar melhor, alguns anos atrás isso aqui não lhe traria um bom resultado. Por quê? Porque essa pesquisa está muito específica. Então ele vai fazer o quê? Como é que funciona a pesquisa? Quando a gente chegar na parte de buscas avançadas, eu vou falar como controlar um pouco isso, né? Mas basicamente, o que o Google faz é pegar todos esses termos, um a um, e procurar nos sites quais sites aparecem todas ou no máximo o máximo dessas palavras possíveis, né? E aí ele vai trazer tudo que ele achar. A utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil, jogos lúdicos para o desenvolvimento do autismo, aqui ele até achou, né? Porque a gente pegou um tema bem específico, né? Uso de jogos educativos como ferramenta, uso de jogos e brincadeiras como ferramenta. Então, muitas vezes ele pode trazer o autismo devido ao termo, né, específico, só que o Google ele não vai entender isso aqui bem como uma frase. Hoje em dia ele já faz esse trabalho, né, de tentar trazer uma semântica, que a gente chama na área de informática, né? Você tem uma frase solta, ele vai procurar como palavras, uma busca isolada por palavras, né? A gente vai ver que tem como procurar essas palavras juntas, separadas, no texto como um todo, no cabeçalho, por aí vai. Porém, muitas vezes, até uns anos atrás, não se procurava uma semântica disso aqui, um significado, e faziam uma pesquisa por significado, e sim por palavras isoladas. Então, na hora de se fazer pesquisa, normalmente nós usamos palavras-chave, né? Aqui nós achamos um site, né, que pode ajudar, esse aqui também, né? Se você for um termo mais específico, aqui eu coloquei um tema mais geral. Mas se você coloca um tema assim, com termos específicos, jargões da área específicos, isso aqui tende a não achar muita coisa, né? E muitas vezes quando ele não acha, a palavra que você não acha fica riscadinha aqui embaixo, né? Dizendo que nessa página ele não achou o termo, né? Por exemplo, jogos de arcade, que é um tipo de jogo. Vamos ver se ele acha. Então ele vai trazer, ó, cria um game para criança com autismo, plataforma de games pode facilitar o aprendizado de inclusão, né? Traz uma coisa mais geral. Mas aqui ele não especificou que achou a palavra arcade, né? Então, quando for fazer buscas, principalmente por artigos, nós colocamos palavras-chave. Por exemplo, jogos, ensino, autismo, né? E aí, ó, aqui eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Ele já traz alguns artigos no Google Acadêmico, já que é uma pesquisa, um tema mais específico, né? E aqui fica melhor de achar os jogos de educação autismo no WordWall. Traz vídeos também, né? Jogos para autistas com as coisas que você tem em casa. Quais jogos trabalhar com autista. Jogos lúdicos para o desenvolvimento de aluno autista.
Então aí você vai ver que aqui os resultados eles estão bem mais precisos do que quando a gente fez aquela pesquisa, como se a gente estivesse perguntando para uma pessoa, né? Então, definido o tema da sua pesquisa, sempre usar palavras-chave, que isso vai ajudar demais, né? Você não vai colocar muitos termos desnecessários. Ele não vai pesquisar, por exemplo, por jogos que. O que é que esse que aqui vai dizer? Ele vai procurar um site que alguém escreveu que, né? Então, isso pode acabar atrapalhando a busca. E dentro disso, antes de falar sobre o Google Acadêmico, eu vou falar também sobre os buscadores, né? Os motores de busca. Por exemplo, aqui nós fizemos uma busca no Google. Esse exemplo ele funcionava há algum tempo, eu nem sei se funciona, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui o desastre, né, ambiental lá de Mariana, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se foi. Se o nome da cidade é essa. Tá aqui, desastre de Mariana, realmente. Rompimento da barragem de Mariana. Então aqui no Google eu procuro Mariana, ele me dá música infantil de Mariana, o site da prefeitura de Mariana. Só que o Google não é o único buscador, apesar de ele ser o mais famoso. E o que acontece? Algumas pessoas dizem que os buscadores, eles, que eu acredito que possa ter sim um certo nível, eles têm influência, né? Eles não vão pesquisar o que é mais pesquisado no momento. Eles vão lhe retornar o que eles querem. Por exemplo, o pessoal acusava na época, e de fato eu fiz esse teste, na época do desastre de Mariana, o Google, quando você colocava Mariana, não trazia no primeiro resultado é, sobre o desastre, ele trazia coisas assim. Já outros buscadores, que é o que eu vou mostrar agora, trazia. Né? Vamos ver se isso ainda continua real, já que nós entendemos que os buscadores eles vão trazer como os primeiros resultados aquilo que está mais em alta. Como o desastre já faz um tempo, acredito que ele não esteja tão em alta ainda. Né? Então, o Google é um desses buscadores. Nós temos o Bing. Vou entrar aqui no site do Bing. É outro buscador. Colocar aqui Mariana. A mesma coisa do Google. Né? Até porque eu acredito que ele vai se manter esse resultado, já que já faz muito tempo. E existe um buscador que ele alega, né, na época quando ele foi criado, ele alegava que ele não era enviesado, que a gente chama. Né? Ele não tinha esse viés, esse bias. Que era o DuckDuckGo. Eu vou colocar aqui para vocês. Vai ficar aqui esse nome aqui, ó, DuckDuckGo, que é que fosse pato, pato vai, né? Muda para o DuckDuckGo, ele é privado e gratuito. Ele assume que ele é gratuito, né? Ele é rápido, ele é privado, então ele não vai usar os seus dados de pesquisa, né? Que o Google ele faz isso, né? Quando você está logado, muitas vezes ele vai pegar o que você pesquisa para ir montando meio que um perfil sobre você, sobre para tentar ajustar a pesquisa ao que você normalmente faz ou normalmente aos seus gostos, né? Esse é um dos grandes pontos fortes do Google, que é o garimpo de informações, né? De dados. Ele tem muitos dados sobre todo mundo, então ele consegue fazer pesquisas assim bem à sua cara, né? Algumas pessoas até comentam, mas aí você está falando sobre alguma coisa, depois quando você vai pesquisar, o Google acha, né? Mais ou menos por aí. E o DuckDuckGo não, né? Ele traz essa premissa que ele é privado, né? Pesquisa e navega de forma mais privada com o navegador DuckDuckGo. Inclusive eles têm um navegador Pro agora, né? Eu não sabia. Ao contrário do Chrome e outros navegadores, né? Nós não te rastreamos. Então aqui é o que ele diz, né? Bloqueia rastreadores de terceiro, pesquisa em privado por predefinição, bloqueia anúncios, bloqueia pop-ups, bloqueia rastreadores de e-mail, né? Apaga os dados que não queremos com o botão, ele diz que de fato eles apagam. E aí vamos ver se ainda tem esse resultado sobre Mariana ou se já faz tanto tempo, né? Acredito que já faz muito tempo, ele não vai trazer aqui pelo menos ele já não trouxe tantos vídeos, mas de fato não aparece tanto sobre o desastre, né? Mas ele ainda mostra. O poder público faz contrapropostas? Não. Booking são anúncios. Aqui já traz o site da prefeitura, né? De Mariana. Mas já faz bastante tempo. De fato, ele já não está tão em alta. Mas ele ainda traz resultados diferentes do que trouxe o Google, né?
Então a ideia é de fato que você conhecer diferentes buscadores. Mas aqui eu estou falando de buscadores de modo geral, tá? E esse aqui ele tem essa alegação, que ele faz essa busca sem enviesamentos, né? Voltando aqui para o Google. Aqui nós temos acho que aqui você já conhece, mas aqui quando a gente faz a busca, vamos procurar aqui, IFRR, né? Ele vai trazer o site do IFRR, então aqui ele tem esse todas. Nós temos uma aba de notícias, onde eles vai procurar só em sites de notícias. Temos imagens, né? Então o Google ele também tem essa busca de imagens. Eu uso muito, por exemplo, eu preciso da logo do IFRR. Eu venho aqui no Google Imagens, coloco aqui IFRR e ele vai me trazer a imagem da logo. Então, às vezes eu uso o Google para buscar imagens também, né? No Mapas, ele vai trazer localizações do IFRR, né? Vídeos, que ele vai procurar só vídeos, na maioria das vezes, né? E tem aqui mais. Esse mais tem shoppings, livros, voos, finanças. Temos aqui algumas ferramentas também. Essas ferramentas eu acho interessante porque você consegue filtrar suas buscas. Então, pesquisa na web. Eu quero pesquisar só em páginas de português. Todas as durações, porque aqui eu estou em vídeos no caso, né? Vídeos curtos ou vídeos médios, vídeos longos, você consegue ter esse padrão. Em qualquer data. Esse aqui eu já acho interessante, porque vou até botar em todos aqui. Todos, vem aqui em ferramenta. E aí eu posso colocar, por exemplo, eu quero as notícias das últimas 24 horas sobre o IFRR. Ele vai buscar, página, essa daqui foi postada, essa nota de pesar, há 15 horas. É o lançamento do edital do período de inscrição, há 15 horas. Então você tem a opção de fazer essa filtragem, né? Todos os resultados, ou ao pé da letra. Esse é o pé da letra, quer dizer que ele vai buscar os termos exatamente na ordem que aparecer. Por exemplo, IFRR, lato, senso. Então vai vir aqui, ao pé da letra. Aqui ele já não achou, né? Tanto que quando eu coloquei IFRR, ele disse, você quer dizer IFRN? Que acho que no site do IFRR, até achou um aqui, o Lato Senso. O Lato Senso no Instituto do IFRR, então ele vai buscar ao pé da letra, né? E aqui essas foram algumas dicas, né, sobre pesquisa. No geral é assim que ela funciona, né? Você vai sempre procurar por termos específicos. Quando a gente chegar na parte de buscas avançadas, a gente vai ver que a gente consegue usar alguns pontos aqui. Por exemplo, vou procurar sobre educação à distância, EAD. Aí eu coloco aqui, EAD na educação. A gente vai conhecer esses comandos. E aí ele vai buscar, como eu falei, onde tem EAD e educação, ou que tenha EAD e educação. Porém, o Google ele tem alguns comandos que nós usamos que permitem fazer buscas específicas. Como, por exemplo, onde ele vai achar esse termo como um todo. EAD na educação. Então, esses sites aqui, eles trazem EAD na educação. Ele vai achar EAD na educação. Quando eu uso as aspas, por exemplo, a gente vai ver isso. Ele vai buscar esse termo especificamente como está escrito nessa ordem com essas palavras, né? Ou eu consigo buscar EAD e eu quero buscar onde arquivos do tipo PowerPoint, né? Então existe um comando para isso que a gente vai aprender. File type pptx. E aí ele vai buscar por arquivos do tipo PowerPoint. Aqui ele diz que é um arquivo do tipo PowerPoint. Com slides, né? No caso, por isso que é o tipo PowerPoint, onde contém o termo educação à distância. Né? Esse outro aqui também, de 2017. Né? Novas regras de educação à distância do tipo PPT. Né? Ele vai buscar somente aqui resultados do tipo PowerPoint. Mas será que eu consigo achar do tipo do Word, que é a Doc? Né? A gente vai falar sobre isso. E aqui ele já não acha tanto, mas achou. Educação à distância EAD é uma solução, arquivos do tipo do Word, do tipo Doc. Né? Então a gente vai aprender que existem alguns comandos que a gente pode usar no Google para fugir dessa busca tradicional. Muitas vezes você está procurando por um termo, quer procurar um PDF, uma apostila, sei lá, você pode fazer o termo PDF, né? File type PDF, que ele vai procurar somente arquivos PDF que contém aquele termo de busca. E aí na nossa aula de buscas avançadas, nós vamos aprender de fato esses comandos, né?
Aqui só para dar uma adiantada para a gente ver que o Google dá para fazer mais do que a gente conhece, simplesmente com essas pesquisas aqui, EAD e tal, né? E aí, dentro do nosso cronograma, nós falamos aqui um pouco sobre pesquisa, os cuidados que nós devemos ter com as fontes, né? Eu mostrei como usar a Wikipédia para você conseguir achar fontes confiáveis. E aí eu vou falar agora sobre o Google Acadêmico, né? Eu vou entrar aqui no Google Acadêmico. E qual a diferença, né? Vamos falar aqui educação à distância Brasil, né? Como eu falei, termos isolados, né? Eu não quero saber como se deu a origem da educação à distância no Brasil. Até se eu quisesse, eu poderia colocar simplesmente origem, educação à distância, Brasil. Sempre usando termos. Aí eu vou pegar esse termo aqui e vamos fazer uma busca e ver o que aparece. Primeiro nós tivemos o site do GovBR, né? Ensino à distância cresce 474% em uma década. O Genera, o MEC, Unirios, Monografias do Brasil Escola. Isso aqui até que daria para usar, mas bem específico. FE da Unicamp, Minha Biblioteca, MEC, Cielo, né? Cielo também é uma fonte confiável. Brasil Escola. Porém, agora eu vou fazer a mesma pesquisa usando o Google Acadêmico, né? Vou colocar aqui Google Acadêmico. Entrar aqui no site do Google Acadêmico. Opa. Oxe, nem viu no site do Google Acadêmico. Mas se não entrar, vocês podem vir aqui no site, que é escolar.google. Escolar, né? Escreva assim. .google.com.br. E aqui nós temos o site do Google Acadêmico. Por isso aqui nos slides eu coloquei, ó, Google Acadêmico ou escolar, né? Que o Google Acadêmico é como a gente chama aqui, mas se colocar escolar.google.br.com.br. E aí você pode fazer em qualquer tema, né, em qualquer idioma, perdão, ou pesquisa somente em páginas de português. Eu aconselho fazer pesquisas como um todo, porque muitos artigos eles não são publicados somente no Brasil, né? Então é bom nós termos essa base. E aí vemos aqui e colocamos a mesma pesquisa, Educação à Distância Brasil, e olha o que o Google Acadêmico nos retorna. Educação e Sociedade de 2002, do ML Belloni, publicado na Cielo Brasil, com 692 citações. Ele já dá o número de citações, todas as versões desse livro, ou se é um livro, né? Segundo artigo, Educação à Distância, Conceitos e Histórias no Brasil e no Mundo. Olha que específico, que legal. Né? Do L. Alves, aqui ele abreviou, né? Deve ser a Universidade Brasileira de Aprendizagem Aberta e à Distância, foi publicado em 2011, né? 10 versões citadas por 799 pessoas. Vou até abrir esses dois aqui só para a gente dar uma olhada. Algumas vezes ele dá o artigo para a gente. Nesse caso aqui, ó, ele deu o artigo completo. Caso ele não dê, né, posso mostrar para vocês como a gente consegue achar artigos, né, num videozinho separado. Então aqui ele deu o artigo completo. Nesse outro aqui, ele deu resumo, referências. Deixa eu ver se esse aqui dá a opção de baixar o artigo. Ele tem o DOI, né? Normalmente ele vai trazer artigos bem indexados. Desse aqui, deixa eu ver se ele é indexado por onde. Pelo DOI também, ó. O DOI dele é esse número aqui, então o DOI normalmente é um número bem grande. Esse aqui também ele deu o DOI. Tá aqui, PDF. Né? Ele se consegue achar a versão do artigo. Alguns vocês não vão achar, e aí fica outra dica que eu vou dar depois. Né? Então, o artigo completo para você baixar, ler e fazer sua pesquisa. Normalmente, quando aqui aparece de lado esse link, é porque esse artigo ele está disponível. Alguns desses não vai aparecer, certo? Mas já já a gente entra nisso. Então, olha a diferença. Lá ele trazia alguns sites que falavam sobre isso, de repente uma publicação aqui e acolá. Aqui ele vai trazer artigos, capítulos de livros, revistas, normalmente coisas bem indexadas e, aliás, bem fundamentadas, né? Então você pode salvar, ele dá a citação, ele dá os artigos relacionados quando você clica, os artigos que eles usaram para fazer isso, né? Relacionados àquele, ou seja, as citações que aparecem aqui vão aparecer.
Se existem versões, como existem vários livros, né? Ou diferentes pessoas citaram de diferentes modos. Por exemplo, aqui foi ele dá o mesmo livro. Porém, esse aqui foi publicado no Cielo, esse aqui na academia.edu, esse aqui no ResearchGate, site bem bom de pesquisa também. Aconselho vocês a olharem esses sites depois, Cielo, Academia Edu. Esse aqui foi no Dia a Dia, esse aqui foi no UFS. Então, é o mesmo artigo, só que ele foi publicado em diferentes locais, né? Por isso que aqui ele dá as diferentes versões. E aquela dica que eu falei, ele também serve para lhe ajudar a citar um artigo. Como assim? Se você clicar aqui em citar, ele vai dar os modelos de citação. E aí você vai ver com o seu orientador como vocês estão usando. MLA, NBR, né? Que é com negrito, o APA. Isso aqui eu acho bem legal. Então, se você não sabe como citar o artigo, ele ainda lhe dá a citação, o que eu acho extremamente válido. E eu, na minha dissertação, eu trabalhei usando o LaTeX, né? A gente já escreve LaTeX, mas a pronúncia é LaTeX, que é um modo de você escrever, eu posso até mostrar para vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui. Aproveitar que a gente já está aqui na aula, eu vou falar. Existe esse site, o Overleaf. No Overleaf você consegue escrever artigos de LaTeX diretamente online, né? Não sei se vocês já viram o LaTeX, se vocês não viram, vou mostrar aqui mais ou menos como funciona. Acho que ele vai pedir verificação em 2 etapas, será? Vamos lá, clicar na motocicleta aqui. Vai botar a cabeça do cara também. Esse aqui é o LaTeX, né? Eu vou abrir aqui minha dissertação para vocês verem. A gente tem um bocado de coisa aqui. Está aqui a minha dissertação. Né? O artigo LaTeX, normalmente você escreve o texto sim, só que de fato ele tem uns comandos, né? E quando você está trabalhando com LaTeX, na hora de fazer a citação do artigo, a citação ela aparece um pouco diferente. Né? Essa aqui é a minha dissertação. Então, por exemplo, eu quero ver aqui como é que eu escrevi esse capítulo aqui. Né? Ele tem um texto, ó. Ele vai ter um texto aqui onde você esse texto escreve, e o LaTeX ele tem o trabalho de deixar no formato. Né? É bem legal isso aqui. E aí, as referências no LaTeX elas funcionam diferente. Você não precisa escrever a referência nesse formato. Você pega a referência do livro no formato do LaTeX, por isso que eu estou mostrando. E aí, quando você manda o LaTeX citar, ele já vai citar do modo correto. Por exemplo, aqui, ó. Eu falei do Scikit-Learn, que ele é de Pedregosa, o autor. E para mim citar no LaTeX, eu simplesmente faço barra, cite e esse termo. E como é que funciona? Eu preciso ter todos esses artigos nesse formato. Ó. Por exemplo, esse aqui é uma tese de PhD, esse aqui é um relatório técnico, esse aqui é um... Aí tem vários tipos de citação. Todas as minhas citações estão aqui. Ele vai ter o nome da revista, o autor, o ano, onde ele foi publicado, e o LaTeX vai ter o trabalho de fazer isso para você. Aí por que eu estou falando disso? Porque, professor, mas será que eu vou ter que escrever esses códigos chatos aqui? Não, porque isso é uma coisa que ele faz. Ó. No próprio Google Acadêmico, se você clicar aqui no formato BibTeX, ele já vai dar para você pronto, para você só copiar, colar lá no seu artigo LaTeX, quem gosta de escrever com isso, e fazer a solicitação. Ele vai dar o título do arquivo, ó, já no formato bonitinho, que é necessário, o autor, o jornal que é onde foi publicado, o volume que foi publicado, as páginas do livro ou da revista que esse artigo foi publicado, o ano de publicação e quem foi a empresa, né, que publicou, o publisher, a editora, no caso aqui Cielo Brasil. Então, para vocês verem o poder do Google Acadêmico, né? Eu aconselho usar ele como uma das bases na hora de vocês fazerem pesquisa. E como eu falei, ele também tem a questão dos filtros. Como assim? Ordenar por relevância, né? Você pode, no caso aqui ele está botando o que ele julga ser os mais relevantes primeiro, ou você pode colocar para ordenar por data, incluir citações, se você for trabalhar com patente, né? Você pode criar um alerta caso não ache uma pesquisa e de repente alguém publique, ou você pode procurar
por períodos. Aqui ele está procurando a qualquer momento. Então, se você caiu naquele problema do seu orientador dizer, mas a sua pesquisa está muito antiga, procura coisa, sei lá, de 2020 para cá. Você pode colocar um período específico aqui, de tanto a tanto, ou você pode colocar, mas eu só quero de 2020 para cá. E aí ele vai trazer, tirar aqueles artigos e vai trazer os artigos mais recentes, a partir de 2020. E aí você vai notar que aqui você já tem uma menor, né, citação. Isso aqui foi citado por 60, isso aqui por 10, 33, né? O que é comum. Normalmente, quando o artigo é mais novo, ele tem menos citação. Mas, de repente, na sua pesquisa, é de extrema importância que você veja o que está sendo feito atualmente. Né? O que a gente chama da vanguarda. Na sua linha, no que você está querendo provar, o que é que tem de mais novo ali? O que tem de mais novo difere daquele do antigo, né? Então, aí entra essa vantagem de você usar essa ferramenta do Google Acadêmico, né? Aqui no nosso site, no nosso AVA, deixa eu atualizar aqui, eu coloquei o link do Google Acadêmico, né? Eu vou estar liberando junto com essa aula para vocês a unidade 3. E aí aqui na unidade 3, para vocês ainda vai estar oculto, mas eu coloquei o link do Google Acadêmico, né? Então se você clicar aqui, ele vai trazer você para o Google Acadêmico, certo? Então, se vocês ficarem com dúvida em como achar o site, eu já coloquei o site aqui no AVA, tá? Com esse link Google Acadêmico. Assim que essa aula for liberada, a unidade 3 também vai ser, né? Então, acho que por hoje a nossa ideia era essa, né? Deixa eu olhar aqui nos slides. A gente falou um pouco sobre pesquisa, os cuidados, algumas dicas, né? Que é como vocês conseguem achar uma fonte confiável, sites, até a dica de você usar a Wikipédia para conseguir achar fontes, né? Os princípios que você tem que ter e algumas ferramentas de busca, né, que são diferentes, como Bing, DuckDuckGo, Google Acadêmico. E aí na próxima aula nós entramos em buscas avançadas e depois na parte de manipulação de PDF, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar sobre o tema. Acho que pesquisa vocês já devem estar mais familiarizados. Normalmente, quando a gente entra na pós-graduação, que a gente começa a trabalhar mais com a questão da pesquisa, né, o primeiro contato que a gente vai estar ali no final da graduação. E aí, na pós-graduação, é que a gente tem um contato de fato, e essas ferramentas vão ajudar vocês demais, certo? Então, de novo, sempre cuidado com as fontes que você vai usar, procurar fontes confiáveis, né? Você pode perder o trabalho como um todo, por não citar ele direito, ou por não fundamentar ele direito, como a gente chama, né? Então, use esses sites que eu falei. E sobre o Wikipedia, eu gostei de falar dele porque eu estava fazendo uma pesquisa bem específica sobre inteligência artificial uma vez, por isso que eu dei esse exemplo. E eu estava querendo achar o autor que tinha falado aquilo e rodava para um lado, rodava para o outro. E no meu caso, eu fiz a minha dissertação em inglês. Então acaba que dá mais trabalho para você achar, né? Escrevendo em inglês, pesquisando em inglês. E aí, às vezes, eu vinha aqui no Wikipedia e dizia, quem foi que criou esse... Porque, se eu não me engano, eu estava pesquisando sobre um algoritmo específico, bem básico, só queria falar alguma coisa sobre ele, que eu não lembro, que era o KNN, que é um dos algoritmos iniciais, né? Quando você começa a trabalhar com inteligência artificial. Ah, não, acho que eles botaram o nome completo. Nearest Neighbors. Não, deixa eu procurar do jeito normal aqui. KNN Wikipedia. Tá aqui, Nearest Neighbors. Eu estava pesquisando sobre isso. E aí eu usei isso aqui como base, se eu não me engano. Foi alguma coisa do gênero, né? Que ele fala, na estatística, o algoritmo dos vizinhos mais próximos é um algoritmo de aprendizado supervisionado não paramétrico. Modelo que foi primeiro desenvolvido por Evelyn Fix e Joseph Hodges. E aí, isso em 1951. E aí eu peguei essa citação aqui, né? Eu vou até pegar essa daqui para mostrar para vocês. Essa primeira citação aqui, vou pegar só o texto dela, de 1951, e daqui eu usava como base. Inclusive eu posso pegar esse texto aqui e jogar aqui para vocês no Google Acadêmico, para vocês verem. Não sei se é o mesmo, acho que não. Foi que
essa revista em si, né? E aqui você pode vir, por exemplo, acredito que não foi essa. Deixa eu colocar o nome dos autores aqui. Deixa eu colocar só o nome dos autores sem a revista para ver o que ele me traz. Acho que ele trouxe essa aqui. E aí você pode, a partir disso aqui, usar como base para pesquisar, né? Ou pesquisar o termo direto aqui. Ele vai avisar, ó, desafios na classificação por KNN, sem citações, né? Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é esse site. Isso aqui é só uma curiosidade da área de informática, o I3E, né? Que é IEEE. O I3E é um site bem conhecido de publicação. Eu não sei se vai aparecer minhas publicações no Google Acadêmico. Ah, apareceu aqui, ó. É, esse artigo aqui foi publicado por mim, acho que tem outro, mas aqui não apareceu. Esse aqui apareceu porque ele está publicado no site da UFRN, né? Acho que esse aqui foi minha dissertação, na verdade. Então, como esse aqui é uma dissertação pública, né, aqui ele vai aparecer, ó, no repositório da UFRN, e aqui você consegue acessar o texto, né? Esse aqui foi minha dissertação. 101 página ainda. Então, outra fonte que eu não falei, né? Vocês também podem usar é, teses e dissertações como base das suas pesquisas, mas normalmente elas não são tão usadas devido à questão que normalmente alguém não cita uma tese direta. Normalmente você da tese você faz um artigo e o pessoal normalmente cita o artigo, né? Então fica essa dica e como prática para essa aula é vocês explorarem essas ferramentas que eu falei. É tentarem fazer buscas, tentar ver como o Google funciona quando você usa uma frase completa ou um termo específico, testar outros navegadores para ver o que eles dão de resultado e explorar um pouco o Google Acadêmico, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tenham todos uma boa noite.